Evangelho de João, capítulo 6, versículos 51 a 58. Nós vamos, neste domingo, prosseguir no mesmo tema que nós vimos no domingo passado, porque também era no capítulo 6 de João. E capítulo 6 de João trata muito dessa temática do pão. Por quê? Porque Jesus promoveu uma multiplicação dos pães. E essa multiplicação dos pães teve tamanha repercussão e foi tão mal compreendida pelas pessoas, provocou tanta confusão, que depois Jesus teve que gastar tempo com os seus discípulos, com os fariseus e com a própria população para explicar o verdadeiro sentido do pão. Quem era esse pão? O que ele representava? Não é? Então, por causa disso, nós temos então esse capítulo longo de João, né? 59 versículos do Evangelho, um capítulo longo, tratando exatamente dessa temática. Uma preocupação de João também, quando ele escreve o seu Evangelho, vocês sabem que João foi o último Evangelho a ser escrito. Lá para o final do primeiro século, que esse Evangelho foi publicado. E uma preocupação de João era exatamente com relação à natureza de Jesus Cristo. A natureza de Jesus Cristo. Havia se desenvolvido no meio da igreja e entre as pessoas em geral, um conceito assim de que Jesus era um espírito de luz. Um espírito de luz. Eu estou usando aqui uma expressão muito comum aqui no Brasil também, né? Você chegar e dizer que Jesus é um espírito de luz, todo mundo vai concordar. Era mesmo, né? Claro que essa expressão, ela faz mais sentido dentro da doutrina espírita. Mas dizer que Jesus é um espírito de luz simplesmente o reduz a uma natureza espiritual. E João estava preocupado com isso e o tempo todo ele reafirma o seguinte: Jesus é corpo, Jesus é carne, Jesus é gente. Não é? E por isso, inclusive, Jesus se alimentava. Uma das demonstrações, quando Jesus ressuscita, que ele aparece lá naquele lugar onde havia acontecido a última refeição. Uma das coisas que ele procura demonstrar para os discípulos que ele estava ali ressuscitado é pedir alguma coisa para comer. Ele chega lá, não tem nada para comer aqui não? Mas, tem um peixe aqui, sobrou do almoço, então vamos lá pegar um pedaço de peixe que sobrou e tal. E ele pegou e comeu na frente dos seus discípulos. E aí, então, eles constataram que realmente estava ali, não era um fantasma, não é? Era uma pessoa de carne, osso, espírito, tudo, uma pessoa completa. Então, João procura reafirmar para a comunidade joanina, para quem ele escreveu esse evangelho, ele e os seus discípulos, né? Porque João tinha discípulos, essa natureza plenamente humana e plenamente divina de Jesus Cristo. Então esse é o primeiro sentido desse capítulo 6 de João, não é? Mostrar que Jesus é um ser humano completo e que quando o Logos de Deus veio, ele se fez carne. Se fez carne e habitou entre nós. A palavra carne também
muitas vezes é empregada num sentido assim meio negativo, né? Coisas carnais, carnalidade, né? Uma certa malícia nesse, né? Prazeres da carne e tal. Não, aqui carne é corpo, é natureza humana, nada mais do que isso, não é? Então Jesus se apresenta assim diante das pessoas, diante dos seus discípulos. Ele começa então esse trecho aqui que nós lemos com aquela frase, né? Eu sou. Eu já falei para vocês, quando Jesus utiliza essa expressão, eu sou, prestem atenção, porque ele está usando aqui o mesmo título que Deus, quando se revelou a Moisés lá na sarça ardente, o mesmo título. Moisés perguntou, mas quem é você? Aí disse, eu sou aquele que é. É o nome de Deus. Né? E foi esse eu sou que enviou Moisés para reivindicar, para exigir de Faraó a libertação do povo de Deus. E aqui Jesus então retoma essa mesma expressão quando ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, meu corpo. Aqui já apontando para o sacrifício que ele ia sofrer, o sacrifício da crucificação. Ele entregar o seu corpo, ele entregar a sua carne. Esse foi um outro ponto também que causou muita confusão na época da igreja primitiva, porque a refeição da Santa Ceia, da Eucaristia, é o quê? É exatamente o corpo, a carne de Jesus representada no pão e o sangue de Jesus representado no vinho. Não é? E quando alguém perguntava então para um cristão, escuta, o que vocês fazem domingo, que vocês se reúnem aí todo domingo, o que é aquilo? Era uma novidade, né? Aí ele disse, não, a gente vai lá se alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Ah, rapaz. Isso provocava uma confusão, porque os romanos imaginavam então que acontecia ali entre quatro paredes, aquelas pessoas que se reuniam daquela seita, que eles praticavam ali algum tipo de cerimônia antropofágica, não é? Era um bando de canibais que se reuniam ali para pegar um tal de Jesus e comer o corpo dele e beber do sangue dele. Não, mas teve muita perseguição à igreja, aconteceu com esse argumento. Eu disse, não, isso é um grupo de antropófagos, a gente tem que se livrar desse pessoal. Foi, não é? Então, até, como se costuma dizer, né, até explicar que focinho de porco na tomada, né, levou um tempo para as pessoas compreenderem o sentido que vem aqui, que está muito claro aqui no Evangelho de João, né, quando Jesus então expõe isso para os discípulos. Os fariseus, quando ouviam esse tipo de coisa, eles também ficavam, né? Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? E Jesus ainda reforça, ele diz, olha, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Então, ele já aproveitava a confusão e ainda aumentava a confusão no meio daqueles que não queriam entender o que ele tinha vindo fazer. Não é?
Agora, isso chama atenção para nós, enquanto igreja, do seguinte: a importância de estarmos sempre em comunhão com Deus, por meio desse sacramento que é a Santa Ceia. Não é? E eu digo que, nesse aspecto, por exemplo, as igrejas, como a Igreja Católica Romana e a Igreja Anglicana, estão mais corretas do que nós, no sentido de a cada culto, a cada reunião, ser celebrada a Eucaristia, ser celebrada a Santa Ceia. Não é só uma vez por mês, não, como ficou a nossa tradição presbiteriana, né? Pelo menos aqui no Brasil e em outros países. Não há. O preceito é a cada culto haver celebração da Eucaristia. Calvino queria que fosse dessa forma. João Calvino. O problema é que, por questões lá da época dele, questões políticas, questões religiosas, a cabeça do Conselho da cidade de Genebra não estava preparada para um culto cristão que repetisse a Eucaristia com a participação de todos, aberto a todos, participativo, né? Todo domingo. O culto medieval tinha tornado a Eucaristia, a missa medieval, era diferente da de hoje. Ela acontecia 3, 4 vezes por ano e só participavam os sacerdotes. E as pessoas ficavam olhando de longe assim. Tinha uma orquestra que tocava, não é? A gente conhece aqui no Brasil mesmo as obras das obras do Barroco mineiro, não é? E tanto que era comum na época do Império mesmo, as pessoas irem à igreja, por exemplo, as famílias nobres e tal, irem à igreja para ouvir missa. Não sei se vocês já ouviram conhecem essa expressão. Ouvir missa, porque a missa tinha virado um gênero musical. Então as pessoas iam lá para ouvir a missa, para assistir lá o celebrante, juntamente com seus acólitos, né, com seus auxiliares lá, trocarem entre si a hóstia lá com o vinho, e pronto, e ficava todo mundo lá com aquelas cruzadas olhando aquilo acontecer. O povo não participava da Eucaristia. O povo não entendia o que era falado, porque a missa era em latim. Né? A reforma protestante veio para virar isso, né, de pernas para o ar, para abrir a participação do povo, para pregar a palavra na língua do povo, não é? E, digamos assim, democratizar a Eucaristia como era originalmente. Por isso se falava em uma reforma, não é? Então Jesus chama a atenção aqui que é importante a gente estar em dia com a nossa participação na ceia. É um símbolo, mas é o símbolo instituído por Jesus Cristo. Não fui eu que inventei, né? Não foi o reverendo Isaac, não foi a IPU, não foi nenhuma igreja. Jesus Cristo instituiu esse símbolo, esse sacramento, certo? Por isso é importante a gente estar participando. Porque é necessário para que tenhamos vida, né? Não tendes vida em vós mesmos se vocês não participam. Agora, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, esse contato, essa comunhão com a carne e o sangue de Jesus, significa que a nossa carne e o nosso sangue vão ser, nós vamos reavê-los no dia da ressurreição. Uma
O símbolo remete a um outro, um acontecimento remete a um símbolo que remete a um acontecimento no futuro, que nós todos aguardamos. Veja a importância desses elementos. Né? Então não é só a questão de cumprir uma obrigação, não é só a questão de comparecer à igreja e estar, né, em dia com alguma coisa, mas é uma promessa para o futuro que todos nós aguardamos. Então, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso é uma outra coisa importante. É a presença de Jesus, né, dentro de nós. Estar em Jesus significa o quê? Ter a mente de Cristo. É nessa condição que Jesus diz, olha, o que vocês pedirem vai ser atendido. Qualquer coisa que você pedir vai ser atendido. Olha que maravilha. Então eu posso pedir o que eu quero. Você não vai pedir o que você quer, o que o seu coração quer, o que a sua ganância, o que a sua vaidade, ou o que o seu sentimento, a sua emoção quer. Você vai pedir aquilo que Jesus, que está dentro de você, vai aprovar, vai querer. Entendeu? Então não é uma questão de virar agora alguém com superpoderes para alcançar qualquer coisa, não. É porque o nosso desejo, a nossa visão de vida, a nossa necessidade passa a não ser mais as nossas próprias, passa a ser as mesmas de Jesus Cristo. Porque Ele atua dentro de nós. E aí a gente permanece nele. É assim que funciona. Não é? Então, este é o pão que desceu do céu, em muito semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Falei para vocês domingo passado e volto a falar hoje. Não é que Deus não esteja atento às nossas necessidades enquanto pessoa, enquanto, né, as nossas necessidades fisiológicas mesmo. Né? Existe aquela pirâmide, né, de necessidades humanas. Né? A gente não... E aí eu me lembro dos Titãs, né, do Arnaldo Antunes, né? A gente não quer só comida. Né? A gente quer comida, a gente quer diversão, a gente quer arte, a gente quer reconhecimento, a gente quer um monte de coisas, né? A gente quer alegria, enfim, a gente quer se divertir, a gente quer fazer muita coisa. Deus está atento a essas nossas necessidades, da mesma forma que esteve atento às necessidades do povo de Deus no deserto. E dia a dia esse povo se alimentou do maná e comeu pão feito dessa farinha que caía lá de cima, que brotava no chão, e que então começaram a fazer receitas com aquele maná. Fazia pão de maná, fazia bolo de maná, fazia pizza de maná, fazia tudo. O pessoal inventou, usando aquele alimento que vinha da parte de Deus e que mantinha aquele povo na sua marcha durante 40 anos. E eu lembro dos 40 anos da nossa igreja, né? Mas durante esses 40 anos, nada te faltou. Deuteronômio 2, versículo 7. Não é? Deus está atento às nossas necessidades. Nós também não somos espíritos de luz, não. Nós temos corpo, nós temos carne, nós temos... Enfim, né? Nós temos a natureza completa, igual a de Jesus também. Mas essas coisas acabam, essas coisas morrem. As pessoas comeram maná, um dia elas vieram a falecer.
aquilo não as alimentou para a eternidade. O pão que Jesus oferece nos alimenta para a eternidade. Essa é a grande diferença qualitativa entre Jesus como o pão da vida e tudo aquilo que a gente recebe, todo o maná que a gente recebe. Nós continuamos a receber maná, viu, gente? Não é? A primeira dádiva que a gente recebe a cada dia, né, são 1440 minutos. Não é? Tem uma música do Racionais MC que eu falo exatamente isso. Mas você acorda, mano. Olha só, você acabou de ganhar um dia novinho em folha para você. O que você vai fazer com ele? Deus te deu isso agora. Foco, força e fé, mano. Vou chamar pelo Mano Brown, que é uma pessoa muito preocupada com a espiritualidade. Traduz isso nas suas letras. Então, nós recebemos, além do tempo, nós recebemos muitas outras coisas que Deus nos proporciona, nos oferece, nos concede, mas acima de tudo que Deus nos oferece é Jesus como o pão da vida. Então, o pão vivo que desceu do céu e que foi entregue por nós para a nossa vida eterna. Nós temos acesso à vida eterna. Não é? O que nós precisamos fazer é repartir esse pão. O Pablo Neruda tem um poema que ele diz assim: pão, quão simples e sublime és, feito de grãos e de fogo, milagre repetido, ação do homem, vontade da vida. Tudo nasceu para ser entregue, compartilhado, multiplicado. Todos os seres têm direito à vida. Assim será o pão da manhã, para todas as bocas, sagrado e consagrado, porque será o produto da mais ampla e da mais dura luta humana. Eu acho muito interessante o quadro de Dalí, representando a última ceia, não é? Porque ele liga bem essa questão de carne, corpo, pão, vinho. Ele não teve tanto a preocupação de representar o sacramento, né? Uma questão de fé. Ele coloca ali o corpo de um homem pairando, ali no sentido mesmo de carne. Jesus estava falando do seu próprio corpo entregue por nós e ele aparece nessa imagem, não é? Eu quero, agora depois dessa palavra, que todos nós leiamos. Eu vou fazer uma leitura responsiva, eu vou ler uma linha e vocês vão ler a linha mais em negrito. Temos fome de beleza, de graça, de ternura, de solidariedade, de liberdade e de amor, de música, de dança e de prazer, de sonhos, de pão e de poesia, de justiça, de espiritualidade e de paixão, de audácia, de ousadia e de profetismo, de humildade e de respeito às diferenças. Temos fome de humanidade, Temos fome de Deus. Belíssimo poema da nossa irmã Inês de França Bento, uma liturgista muito talentosa, que traduz bem a mensagem, a palavra desse texto da meditação de hoje. Amém?